E bom, vamos vir aqui já pro próximo corte, né? A gente vai continuar aqui a série Como Eu Sobrevivi a uma Narcisista. Estamos no 7º episódio, são 9 episódios, então, ou seja, estamos acabando a série. Então, e aí? O vídeo é do canal da Brubs. E a gente... E aí a gente vai terminar aqui essa série rapidinho, né? Não vamos terminar tudo hoje, mas ainda temos mais umas 2 semaninhas. Umas 2 semaninhas pra gente poder colocar o negócio, né? Terminar a série. Então, vamos dar play no vídeo? Na época em que esses vídeos se passam, nenhum de nós sabíamos tudo o que ela fazia. E por isso, nós não achávamos que ela era tão ruim. Só fomos descobrir depois que nós deixamos de ser amigos dela e conversamos sobre tudo o que aconteceu. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, mas vocês podem me chamar de Brooks. E sejam bem-vindos ao meu canal! Antes de começar esse vídeo, não esqueça de clicar no like e, caso você goste, se inscrever no canal para mais histórias da minha vida. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo agora, eu recomendo você a parar e ir assistir os vídeos anteriores a esse. Vamos lá. Opa, peraí. Esse vídeo é patrocinado por... Eita, patrocínio, patrocínio. Eu não tô sendo patrocinado. Então eu vou aproveitar aqui a oportunidade então para dar uma lida no chat, tá? Deixa eu só deixar a voz da Brubs bem baixinha aqui pra mim ter uma noção. Cesárea é mais complicado que natural. Eu inclusive nasci de cesárea, né? Minha mãe teve que fazer cesárea pra eu nascer. Yay! A Luquitinha nasceu de uma cesárea. Luquita, quem que você acha que vence uma luta? Chokes ou Batata? Chokes. Deixa eu ver aqui. A ideia era essa mesmo, mas a cesariana no mundo medieval é complicada. No mundo medieval ia ser meio punk. Ia ser meio... Eu acho que se tivesse parto de cesárea na era medieval, ia ser bagulho de bruxa, sabe? Eles iam falar isso. Bruxa! Quais são as complicações a mais que o natural? Bom, eu vou ter que falar de... Como é que eu vou falar? Cesárea é basicamente abrir a barriga da mulher pra tirar o bebezinho. Então, assim, se o médico for meio lerdo ou se a mulher tiver algum tipo de problema de saúde, a chance de dar ruim é alta. Tá, peraí. Beleza. Agora parei no tempo certo, a propaganda acabou, deixa eu só aumentar o som. Uma boa curiosidade, Luquita. Luquita, ainda bem que as chances de eu ter filho são menos de 75%. Você perdeu uma bola, né? Virou um croissant, segundo você mesmo. Quando o terceiro período começou, logo veio o Coronga, e a faculdade começou a dar aulas online. Inclusive eu acho que eu tô com suspeita de coronga, viu? Puta que pariu, tô todo cagado, tô todo capenga, anêmico, molenga. Tô todo lascado. Inclusive depois da live eu acho que eu vou na UPA. Que tá foda. Mas tá, Vamos continuar aqui com o vídeo, senão a gente vai se perder. E os professores, achando que ninguém tinha mais o que fazer, começaram a jogar os trabalhos atrás de trabalhos. Na minha época de faculdade, eu peguei ainda... Ai, calma, deixa eu botar o time, só um momentinho. Eu preciso botar um timer, cadê? 10 minutos, pronto. 10 minutos, não posso falar palavrão. Não, depois desse episódio vou encerrar a live porque... pra não forçar a garganta. Mas tá. Na minha época de faculdade, eu peguei ainda a faculdade EAD. E assim, na faculdade onde eu fazia, não tinha tantos trabalhos assim. Era mais algumas atividadezinhas e tal. Era coisa que se você fizesse enquanto o professor explicava, e sim, ele passava essas atividades durante a explicação... Você simplesmente podia entregar no final da aula e já ficar livre. Era nesse nível. Então, assim, valia muito mais a pena você fazer enquanto o professor explicava, até mesmo pra você não ficar entediado, porque tinha aula que era foda. Aí você ia lá, entregava, pronto, acabou. Nossa, era uma maravilha. E assim, a aula mesmo, o grosso da aula era totalmente online, e a gente escutava como se fosse um podcast, né? Então meu período de EAD foi tranquilo. Porque os perrengues mesmo que eu passei foi quando voltou presencial, cara. Nossa, comi o pão que o diabo amassou.
Nossa, agora que eu vi que tá tocando a música, caralho. Ai, não pode falar palavrão. Anda todo ferrado e tristinho, Luquita. Não, 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 é que eu tô um pouco doente. Tô doente. Tinham semanas que a gente tinha 9 trabalhos pra entregar. Então eu fiz um cronograma pra ajudar o meu grupo a se organizar nessa confusão. Separei todos nós em suas respectivas. Tá. Deixa eu dar uma olhada. Bruna, Marcão, Batata, Bruna. Batata, Meguca, Marcão, Amanda. Tá, é Meguca. Ok, agora entendi. Todo episódio eu esqueço o nome da Meguca, cara. Incrível. Puta que pariu. Tinha que ser a velhinha. Ai, cas... Não posso falar palavrão. Nossa, automático sai o palavrão. E pelo... Quanto mais cedo entregar um trabalho, melhor. Sim. É que assim, dependendo também da faculdade, no período da faculdade que você tava e tal, tem uma coisa chamada estágio. E estágio ele consome uma boa parte do seu dia. Não mais do que emprego efetivo, mas ele consome uma boa parte do seu dia. Então é um pouquinho mais complicado. Mas se você ainda não estiver estagiando, pô, aproveita pra fazer os bagulho da faculdade. Que aí depois você vai querer ter o tempo que você tinha antes, sabe? E assim, cara, arrumar estágio em faculdade é a coisa mais fácil que tem, cara. Sem meme. É a coisa mais fácil. E tá. Eu ia falar uma coisa, só que me valharei todo. Pelo visto, tipo, de acordo com o que eu tô vendo aqui com a animaçãozinha, a Brubs é a doida das planilhas, assim como eu. Porque, pra quem não sabe, eu também gosto de organizar minhas coisinhas em planilhas, pois assim fica muito mais fácil de entender. E eu deixo tudo coloridinho, deixo tudo bem cholinha, porque assim dá gosto de mexer. Ó, uma dica pra vocês, aprendem a usar Excel, Google Sheets, qualquer outra coisa desse tipo, porque, pô, vai salvar a vida dos vocês. Não só pra trabalho, porque trabalho exige que você saiba de Excel, e não é nem meme. O Excel é o inglês do computador, se você não souber, você tá lascado. E é isso. Aprenda a usar Excel. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Principalmente voluntário. Eu adoro entregar cedo e acabar com o sofrimento. Mesma coisa. Quanto mais você cuidar da idosa, principalmente voluntário. Ah, não, estágio voluntário eu também tinha na minha faculdade, eu não fazia, não. Queria dinheiro, pô. Eu não nasci rico pra trabalhar por hobby. Tive as responsabilidades e fomos fazendo os trabalhos. No começo tava tudo indo muito bem, até que a Batata começou a dar problema de novo. Deu a louca na cabeça dela de que ela queria fazer basicamente todos os trabalhos sozinha, porque ela dizia na nossa cara que a gente não era capaz de fazer melhor e que ela ia dar conta do trabalho. Eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria sobre isso, mas eu vou deixar a Brubs cozinhar um pouquinho, mas eu quero falar um pouquinho sobre essa cena. Se eu tivesse nesse grupo, eu só ia falar tá bom. Mas ao mesmo tempo, eu ia fazer um outro trabalho junto com o pessoal, só que sem colocar o nome da Batata. E se acontecer o que eu tô pensando, aí vocês vão entender o motivo de eu ter falado desse trabalho à parte. Ah, mas aí também vocês podem acabar pensando, né? Pô, Luquita, mas não ia ser meio babaca vocês fazerem um trabalho e não colocar o nome da Batata? Então, ela basicamente tirou o grupo inteiro pra merda, né? Ela basicamente falou que ela é a foda e ninguém consegue fazer trabalhos como ela. Então, né? Chumbo trocado não dói. E outra, pra tu dar pra tu dar conta dessa quantidade de trabalho que era insana, lembrando, tô me baseando no relato da Brudes, você ia ter que só estudar. Tipo, você não podia fazer mais nada, nem limpar sua casa. Tipo, se você precisasse limpar sua casa, ia ter que ser a mamãe pra limpar a casa. E eu, obviamente, eu vou supor que a galera não estava estagiando nessa época. Pode ser que estavam, sim, mas eu acho que não, né? Por conta do Coronga. Deixa eu ver se vocês mandaram alguma coisa. Teu butico, Batata. Ô, louco. Eu tô aprendendo a mexer no Excel pra ajudar em casa. Boa. Alguém mete a porrada na batata até ela virar purê. Vai melar a batata toda, cara. Sozinha. E no final, ela não dava conta de nada e a gente se ferrava. Nossa, quem diria que isso poderia acontecer, né?
Teve uma vez que o professor deu 2 semanas pra ele fazer um trabalho. E quando chegou na noite anterior à entrega, ela mandou uma mensagem pra Amanda, tarde da noite, pedindo pra ela fazer o trabalho, porque ela não teve tempo de fazer. E a Amanda ficou a noite toda acordada com o pai dela fazendo o trabalho, que era pra entregar em... Meu Deus do céu. Ai, Jesus Cristo. Não, eu tô com dó do pai da Amanda. Que, tipo, é um senhorzinho. Mas assim, eu quero fazer uma pergunta aqui que eu tenho uma dúvida. Ninguém do grupo, e aí vai até pra Brubs essa pergunta, ficou perguntando como é que tá o processo do trabalho, porque afinal de contas a Batata tá fazendo tudo sozinha, né? A gente tem que saber como é que tá indo também, né? Já que isso, querendo ou não, ia afetar todo mundo do grupo, sem exceção. E, bom, se não perguntaram nada, garotearam legal, hein? em menos de 10 horas. Aí ela meio que chutou o balde e começou a fazer tudo de qualquer jeito. Vocês acham mesmo que isso é um trabalho digno de uma faculdade? Se você fosse um professor e um estudante entregasse isso como um trabalho final, eu tenho certeza que você não ia ficar muito feliz. Tudo ela reclamava. Todo professor era um bosta. Ninguém prestava. E tudo era motivo pra ela dar ataque. O que gerou vários problemas no nosso grupo. Ela nunca fala Bruna sem ser um assunto sério. E ela não escreve direitinho também. Ela agora tá levando tudo que você fala como um ataque pessoal. Aí agora de manhã, eu fui perguntar pra ela se ela já tinha feito o trabalho de 2D, porque, né, é responsabilidade dela. E ela ainda não fez. E essa p*** é pra amanhã. Batata, você já fez o trabalho de 2D? Eu vou fazer agora, Bruna. Ok. Mano, além dela ter deixado esse trabalho que ela estava encarregada pra fazer de última hora, teve outro trabalho em que o professor deu 1 mês pra ela aprontar e ela só foi fazer na noite anterior à entrega, novamente. Pelo menos eu acho que ela fez, né? Se for, é um avanço. Não tô querendo dizer que eu aprovo esse tipo de comportamento ou não. Se você puder, sei lá, terminar na primeira semana, melhor ainda. Mas comece enquanto antes, tá? E façam isso desde o primeiro semestre da faculdade, porque no primeiro semestre é melzinho na chupeta. Depois a cobra vai fumar. É só essa dica que eu quero dar. Eu não sei! Ela mandou isso daqui hoje! Mas quando eu terminar a aula, eu volto a fazer caso eu não tenha terminado a tempo. Peraí, Chokis, eu pego a minha parte e adeus. A mais me ajuda a comprar tal coisa. Mas me ajuda a comprar tal coisa. Não, sempre pegue sua parte e faça. Eu já sofri com isso, eu quero que aquela pessoa queime até hoje. Só tive 2 horas de sono. Meu Deus. Vocês tinham alguma coisa em mente pros pictogramas? Eu tava pensando em fazer estilo as placas antigas das ruas do Rio de Janeiro. Hoje, ela teve mais de 1 mês, literalmente, pra fazer essa mês! Essa é pra amanhã e ela ainda não terminou! Uma das gotas d'água... Tá, então acho que agora eu já posso falar minha teoria. Vou falar minha teoria, aí eu quero saber se vocês me acham doido ou se tem um pingo de razão. Eu acho que a Batata não é boa, tipo, não é boa em tudo que ela faz, mas ela gosta de ter a sensação do grupo depender dela pro trabalho ser desenvolvido. Tipo, ela puxou a responsabilidade, mas não é porque ela realmente sabe fazer as coisas, nem nada do tipo. Pelo menos segundo os relatos da Brubs, e lembrando que é a única coisa que a gente tem, ao menos que a Batata lance um canal e desmente tudo, nós vimos que a Batata é praticamente mediana pra incompetente em tudo. Que susto, eu tinha até esquecido. Pera aí. Que susto. A Batata é mediana pra incompetente em tudo. Então, a única forma... a única coisa que eu consigo ver nessa situação é que ela gosta de que o grupo fique na mão dela. Dance na palma da mão dela. Porque ela é narcisista. Esse é o meu ponto de vista. Pode ser que eu tô chapando o globo. O trabalho era do quê? Era o trabalho da faculdade. Era trabalho de faculdade, tipo, sabe esses... que você nunca... É que você ainda não entrou na faculdade, né, Blue? Mas você vai ter que fazer uma série de trabalhos, às vezes, que não tem nada a ver com a disciplina, nem nada do tipo. Oxi. Pera aí que bugou o chat aqui pra mim. Você vai ter que fazer um monte de trabalho que não tem nada a ver com o curso.
Mas aí você vai ter que fazer trabalho em grupo ainda por cima. Ah, mas Luquita, eu não gosto de trabalho em grupo. Não tem essa, é trabalho em grupo. Aí é isso. Foi esses trabalhos que deu problema. Lúcius, voltei. E aí, Lúcius? Mediana pra futura repetente. Saúde, Luquita. Obrigado, obrigado. A figurinha piranha me quebrou. Batata era uma aluna nota 5 ou 6 na escola. É. E 5 e 6 não é o suficiente pra passar na faculdade. Pelo menos da minha era 7, a nota mínima. A minha cachorrinha Isha subiu na cama. Ah, que belezinha. A Isha sempre tá aparecendo nas lives, cara. Eu acho isso muito fofo. Chox, eu acho que tá mais que certo. Que eu tive com ela foi um trabalho de um projeto em grupo que eu fiz. O professor pediu pra fazer algumas alterações e apresentar de novo na próxima aula. Só que eu não lembro o que aconteceu, que eu não pude fazer as alterações e tava todo mundo ocupado, menos a Batata. Então ela se ofereceu para fazer as pequenas mudanças. Eu mandei tudo separadinho pra ela. Não tinha muito o que fazer. Era só trocar alguns argumentos e umas fotos. Só isso. E quando chegou no dia da apresentação, ela não tinha mudado nada do trabalho. O professor percebeu e brigou bem feio com a gente. Foi um sermão. Tudo porque ela foi irresponsável, sendo que foi ela que disse que ia consertar. Mas, né, ela não fazia trabalho nenhum direito. Mas a bosta do Instagram dela tinha desenho todo santo dia. Só prova que ela dava mais importância pras coisas dela do que pro trabalho da faculdade e pro próprio grupo. Mas então, isso daí... Brubis, isso daí é esperado, né? Porque, bom, a Batata é narcisista. Narcisista normalmente tá pouco se... Agora acabou o timer, né? Tá pouco se fudendo pros outros. Só o que ela acha e os sentimentos dela têm importância. E é isso, né? Então, assim, agir com uma certa surpresa com essa situação é meio foda. Deixa eu ver se vocês mandaram alguma... Caralho. Ai, que burro, dá 0 pra ela. Meu Deus, Luquita, essa garganta tá bem não. Garganta, nariz, moleza, eu tô todo lascado. Eu tô todo lascado. Se ela escuta você, ela vem. Se ela escuta o game, ela vem. Ô, louco, assim eu fico. Assim não tem jeito. Assim eu fico tcholinha. Assim eu vou ficar tcholinha. Não, mas eu não tô bem, não. Os ataques dela em relação a mim também se intensificaram bastante. Tudo que eu falava no grupo ela levava como uma ameaça ou indireta. Sendo que eu não fazia nada. Ela reclamava tanto de mim pra Amanda que às vezes a coitada me mandava uma mensagem desesperada pedindo pelo amor de Deus pra eu pedir desculpa pra Batata, pra fazer ela calar a boca, porque ela não aguentava mais. E eu ia lá pedir desculpas por uma coisa que eu não fiz, só pra ela deixar os meus amigos em paz. E foi justamente nesse período que eu decidi que eu não ia mais aturar ela. Aleluia, né? Aleluia. Porque pelo menos a Brubs não é igual a Calamity da história do Wolfbeard, que a Calamity ficava com dozinha de todo mundo. Tipo, passou por um monte de perrengue e ainda ficava, ai, guys, eu não sei se ele merece isso. Pelo menos a Brubs deu um pé na bunda da Batata. E eu espero que os demais membros do grupo também, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, como essa batata é insuportável, bicho. Coloque mais 7 horinhas de Luquita para baixinhos. Ô louco, dog, acabou o time do Luquita. Mandaria a batata se lascar. Tá com sono na veia, na maca de hospital e fazendo vozinha. Ô louco, Chox, também não tô tão fudido assim, calma. A esse ponto, eu e o Marcão e a Meguca não falávamos com a Batata. Só em questão de trabalho. O grupo ficou silencioso e ninguém mais falava lá, porque ninguém mais queria ter contato com ela. A única que falava com ela era a Amanda, que dizia que a Batata só piorava mais e mais a cada dia. A Batata perguntava o porquê daquilo ter acontecido, e quando a Amanda explicava que a gente não queria mais falar com ela por conta dos comportamentos e das coisas que ela falava e como ela estava me atacando, ela sempre dizia que não entendia o porquê da gente parar de falar com ela. Mano, Não, na verdade ela entende. Ela entende. A batata entende sim. Mas, pra alguém como ela, admitir que ela tá errada em alguma coisa é como, sei lá. É como colocar a mão de propósito na boca do fogão com a chama acesa. É basicamente isso. Ela prefere, sei lá, tomar um tiro do que simplesmente soltar um Min não entende. Mins. Não, nossa, pera aí que eu dei uma viajada. Ela prefere simplesmente tomar um tiro ou queimar a mão no fogão do que falar, me desculpe, eu estou errada. Nossa, meu cérebro hoje deu um peido.
Brubis Calamity, lembre daquela que te derrotou. Se a panguita fosse animal, ela seria um koala. Motivos, pesquisa, cérebro de koala. Mano, a garota fez basicamente uma apresentação de slide dizendo ponto por ponto do porquê você errou, e mesmo assim ela não aceitava. Ela não acreditava que a culpada de toda aquela situação era ela mesma. E ela ainda dizia que a culpada era eu, que fui eu que mudei a cabeça deles e fiz eles pararem de falar com ela. A Amanda simplesmente disse que não tinha como ajudar ela nessa questão, porque foi uma decisão nossa e ela tinha que respeitar isso. E mandou ela fazer uma terapia, até indicando a própria psicóloga que a Amanda frequentava. Até que algumas semanas depois, a Amanda recebe uma notícia vindo da... Peraí que eu tô vendo que o meu microfone aqui tá dando uns papocos, então peraí. Pronto. Meu microfone tava dando uns papocos. Que estranho. da psicóloga dela sobre a batata. Oi, Amanda, tudo bem? Então, eu estou vindo aqui te informar que eu não estarei mais tratando a batata, pois na nossa última sessão, ela me tratou de uma forma que nenhum outro paciente me tratou antes. Eu não posso lhe dar muitas informações devido ao sigilo, mas eu posso te informar que ela foi completamente desrespeitosa comigo, berrou e me xingou de coisas horríveis, e eu não entrarei em contato com ela novamente. Esse é o segundo. Esse vai ser o segundo react. Luquita, o meu áudio tá estourado agora? Alô? Alô? Meu áudio tá estourado agora? Alô? Como é que tá meu áudio, gente? Alô, alô? Como é que tá meu áudio? Meu áudio tá estourado? Não? Ah, então beleza. Ó, se for pra mim fazer um chute aqui, a psicóloga falou alguma coisinha que iria contra o que a Batata pensa e por isso ela acabou dando esse chilique monumental. Esse é meu chute. Porque pra Batata, o psicólogo bom seria o psicólogo que passasse a mão na cabeça dela e falasse que ela tá sempre certa e que todo mundo é o errado da história. Sabe aquele meme do psicólogo ChatGPT que só fala você tá certo pra qualquer coisa que o paciente, com muitas aspas, paciente com muitas aspas fala? É isso que é o psicólogo bom pra Batata. Porque pra quem não sabe, né, pra quem nunca fez terapia, o psicólogo, psiquiatra também às vezes dá uma puxadinha de orelha, né? Pra você meio que também ter um pouquinho de consciência. Não vai falar de forma ríspida, de forma escrota pra te deixar chateado, mas vai dar aquele estoque, sabe? Pra você meio que prestar atenção, sabe? Meio que pra te dar um norte. Mas é lógico, isso aí depende da situação também, né? O pessoal não é insensível com alguém que tem depressão, por exemplo. Mas depende muito do caso, né? Então acho que deve ter acontecido isso com a Batata. E a Batata simplesmente fez um chilique por conta disso. Exato, Luquita. A terapeuta falou, você errou, foi moleca. Com certeza foi isso. Vocês têm noção de que uma profissional se negou a tratar a Batata? Vocês conseguem entender a gravidade das coisas que a Batata deve ter falado pra essa mulher pra ela desistir da Batata desse jeito? Ela já tratou de pessoas psicóticas. Você tem noção? Vocês conseguem entender uma coisa dessas? Aí a Batata veio cheia de raiva reclamar da psicóloga dela, dizendo que ela era uma péssima profissional. E eu tenho uma teoria sobre o porquê dela ser uma péssima profissional para a Batata. Psicólogas e psiquiatras às vezes te dão uns tapas na cara pra te fazer pensar. Com certeza, essa psicóloga não passou a mão na cabeça da Batata e por isso que ela surtou. Ela deve ter falado que o problema realmente era ela, sendo que o que a Batata queria era que alguém tomasse o lado dela e concordasse de que ela era a coitada e nós os vilões da história. E como não foi isso que aconteceu, a Batata achou uma péssima profissional. Foi mais ou menos o que a gente falou, então, foi isso, provavelmente foi isso mesmo. Dragão, acho que quem poderia passar tratamento pra ela seria a psiquiatra.
Mas aí que tá, dragão, ela não aceita, tipo, alguém falar que, tipo, ela tá errada ou ela precisa mudar, ela não aceita. Existem terapeutas que não atendem certo tipo de pessoa, sim. Se fosse um psicólogo bom, ô louco, calma. Calma, Ismael, calma. Porque assim, pra Batata, ela tá a todo momento querendo colocar a Brubis como uma vilã. E por que eu tô falando isso? Desde o começo da história, a Brubis não fazia as vontades dela. Às vezes, abre aspas aqui, tá? Vamos abrir aspas aqui porque é exagerado. Ia de frente contra o que a Batata queria impor. Em outras palavras, a Brubis era uma inimiga, vamos assim dizer, sabe? Tipo, a Batata fala assim: ah, nossa pessoal, que tal fazer o trabalho desse jeito? Aí a Brubis fala: que tal se a gente fazer de outra forma? Aí a galera topava e isso meio que machucava a Batata, sabe? Vou colocar machucava porque, sei lá, é um jeito não tosco pra falar, entendeu? Se é médico assim, raiz, faria. Nossa, se é médico raiz, faria lobotomia. Caralho. A Batata tentou se desculpar com o Marcão, falando que ela estava pedindo desculpas pelas coisas que ela fez, mas que nós também fizemos isso e aquilo. Ou seja, ela só estava querendo jogar a culpa na gente. Mas ele, obviamente, não aceitou as desculpas e a Batata ficou morrendo de raiva dele. A Ana disse pra ela que as coisas não iam se consertar assim, que isso ia levar tempo e que ele não era obrigado a aceitar as desculpas dela, sendo que ele estava com raiva. E sabe o que ela disse? Mas eu já me humilhei o suficiente pedindo desculpas. Isso não é o bastante? É assim. Bom, se pedir desculpas por algo que você fez é o ápice da humilhação, então isso diz muito mais sobre o caráter da Batata do que qualquer outra coisa. Além, claro, de ser um ótimo motivo para um Marcão simplesmente mandar um vai tomar no cu para a Batata e se afastar dela. Então, assim, se o Marcão simplesmente se afasta da Batata, é completamente compreensível. Se bem que ele já tinha se afastado, né? Mas agora, se tinha alguma dúvida, algum resquício, aquele fiozinho de esperança que a Batata poderia voltar a conversar com ele, acabou. Nessa acabou, entendeu? Nossa, que babaca. Sim, Blue, sim. Deixa eu ver. Isso feriu o ego dela, se leva tempo e dinheiro. Vou começar a bater em batatas. Ô, louco. Se desculpa é igual a humilhação, espero que nosso abandono seja igual a nossa felicidade. O que é que você tem na cabeça, sua vagabunda? Já me humilhei o suficiente. Sim, porque pedir desculpas por você ter magoado alguém é se humilhar. Ela não pediu desculpas de verdade. Foi tudo da boca pra fora. Só pra ela sair como alguém que tava tentando consertar as coisas. E aí que eu sempre falo, ela não tinha empatia alguma por ninguém. Ela só conseguia enxergar o lado dela, porque era isso que importava. Ela e apenas ela. Ela só tava correndo atrás da gente porque ela viu que ia ficar sozinha porque ninguém mais da turma aturava ela. E ela ficou desesperada. Como eu disse, a Amanda foi a única que continuou tendo contato, pois acreditava que a Batata apenas estava passando por um período difícil e que ia conseguir se consertar. I can fix her. Vamos lá. Vamos conversar sério aqui uns 2 minutos. Papo sério, 2 minutos. Ó, todo mundo tem períodos difíceis na vida. Nessa live, nesse exato momento, eu não sei o que vocês passaram nos últimos dias. De repente vocês estão aqui se distraindo, conversando, brincando, mas de repente depois da live volta uma realidade triste. Eu não sei como é que tá aí o lado de vocês, por exemplo, né? Assim como também eu já fiz lives e eu tive um dia difícil, normal. É a vida. E na vida adulta, nós não podemos tratar os outros mal por conta de fases ruins ou coisas ruins que aconteceram na vida. Aí a gente precisa ter controle emocional, pois, por exemplo, nossos amigos, a nossa namorada ou um namorado, enfim, depende da sua preferência, eles não são culpados por algo que aconteceu em um outro ambiente, por exemplo. Sei lá, no trabalho, seu chefe gritou com você. Você não vai gritar com a sua namorada, pelo amor de Deus. Não é assim que as coisas funcionam.
E na vida adulta, a gente engole muito mais sapos do que imaginávamos, viu? Então assim, se você acha que você vai ser personalidade forte, que você vai brigar com Deus e o mundo, mano, você vai se fuder. Vida adulta, você vai ter que engolir muito sapo. Você vai ter que deixar de falar muita coisa. Você vai ter que deixar de comprar briga. Porque se você compra briga, você pode foder outras pessoas. Tipo, pai, mãe, namorada, filho. E assim, tem muitos casos aí por aí, né? Principalmente quando você vê gente do Twitter sendo processado. Você vai ver, por exemplo, às vezes a pessoa trabalhava e cuidava da mãe ou cuidava do pai. Aí a pessoa é processada, perde o emprego, e aí, como é que o pai e a mãe debilitado fica? Entende? Vida adulta, você tem que ser responsável, às vezes, nem só por você, mas pelos outros. E assim, uma pessoa, para ela se consertar, é necessário terapia. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que não querem ser consertadas, como é o caso da Batata. E com gente assim, a gente tem que se afastar. Nossa, Luquita, isso é muito cruel. Eu não acho, sendo bem sincero. E uma coisa que eu demorei pra aprender e eu vou passar pra vocês é: você tem que se colocar em primeiro lugar. Pois se você não vai fazer isso, quem é que vai fazer por você? Entendeu? Então assim, não fiquem se sacrificando por pessoas que não valem a pena, por pessoas que não querem mudar, por pessoas que têm comportamentos tóxicos. Não façam isso, pelo amor de Deus, né? Vamos ter um pouquinho de respeito próprio. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Deixa eu ver aqui. Falar mal, ô louco. Mal de Amanda, ô louco. Tu não é remédio pra curar, Flor, entenda. Dragão, pior erro na Amanda, uma empresa perfeita pra narcisista. Sim, foi o que eu falei lá no começo da série, né? Tipo, a dinâmica, um relacionamento perfeito pra narcisista. E aqui, relacionamento, eu vou colocar qualquer tipo de relacionamento, tipo amizade, trabalho, pai, etc. É da pessoa que é mais submissa, a pessoa que é mais de boa, a pessoa muito boazinha. Eu não tô falando pra ser frio e calculista ou babaca com as pessoas sem necessidade. Mas para não ter bondade sem limite também, porque infelizmente vai ter gente que vai aproveitar, né? Mas a dinâmica é sempre essa, tipo, a pessoa narcisista e do outro lado tem uma pessoa boazinha, que infelizmente come o pão que o diabo amassou. Spawn vai ter que engolir muita porra calada. Choques, vida adulta é aguentar problema, mas no final vale a pena na sessão da terapia. Achei que você ia falar vale a pena na sessão da tarde. Ou são consertadas na dor. Também. Narcisista é impossível de consertar, sim. Blue, porque primeiro, pra pessoa querer mudar, ela precisa entender que ela tá fazendo algo ruim. O narcisista não entende quando ele está errado. Sim. E se a pessoa não quer mudar, larga a mão. Por isso que o Cartman sempre foi um cuzão. Porque a sessão da tarde, não sei. Meu cérebro só completou a sessão da tarde. Eu não sei se eu mencionei o Cartman, mas ele é o melhor exemplo de gente narcisista que tenho. Sim. Sim, o Cartman é exatamente isso. Não. Mas se enganou. A coitada ficava horas e horas por dia. Ela perdia tardes inteiras, noites de sono consolando ela. E a Batata só piorava. Os ataques de raiva dela só pioravam. E ela ficava cada vez mais e mais agressiva. Até que um dia, enquanto a Amanda estava consolando ela de um de seus ataques de vitimismo, a Batata abriu a boca e disse: "Eu não tenho amigos mesmo. Todo mundo me odeia." E a Amanda tava sendo o quê, sua vagabunda? Ela foi a única que continuou a te ajudar, a única que ficou do seu lado, te dando suporte, se importando com você, e você manda uma dessa? Vai se Ai. E eita. Bom, não tem o que falar. Depois que ela disse isso, a Amanda finalmente começou a se tocar de que a probabilidade da Batata melhorar era inexistente. E ela me mandou uma mensagem falando: "Bruna, eu não aguento mais." Bom vídeo. Acompanhamos aqui o 7º episódio da saga da Batata. Blue, mano, eu não vou mentir, isso me machucaria, tipo, de fazer eu chorar. Mano, não, isso aí não é... Você não precisa nem ficar receoso de falar isso.
Que, tipo assim, no caso da Amanda, tá claro que ela simplesmente tinha consideração pela Batata. Tudo bem, ela tinha consideração por uma pessoa completamente torta. Mas ainda assim tinha consideração. E a Batata não cagou pra isso, entendeu? Ainda assim, tipo, embora eu acho que a Amanda deveria largar a mão da Batata, eu também não quero tanto que ela se foda assim, né? Mas, infelizmente, há males que vem para o bem. Né? Então, o que eu espero é que, sei lá, hoje em dia a Amanda consiga detectar esse tipo de pessoa e não criar uma relação tóxica, sabe? E que a Amanda consiga ter relacionamentos saudáveis. Mas a gente também. Infelizmente, a gente, uma hora ou outra, vai acabar lidando com uma chateação emocional, sabe? Essa batata desalmada, a Amanda é quem mais sofreu, tadinha. É, tadinha da Amanda.